Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. O dólar alto reduziu os gastos dos brasileiros no exterior, agora no mês de abril recente, mas também no dado consolidado dos primeiros 4 meses do ano. Claro, dólar alto chama muito a atenção num momento como esse. Depois das manifestações, a população disse que quer celeridade na discussão das reformas estruturais, sobretudo da Previdência, que está nesse momento no Congresso. A confiança da indústria está em baixa, o Ibovespa hoje em alta, o dólar também. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Dia de Ibovespa em alta, puxado sobretudo pelo valor tanto das siderúrgicas quanto da Vale. A gente vai ver aqui os dados do Ibovespa, mas vamos começar com o Ibovespa, exatamente, uma alta de 1,32% a 94.864 pontos. Hoje foi feriado nos Estados Unidos e aí, claro, a referência da Bolsa de Nova York, das bolsas americanas, sobretudo do índice Dow Jones, não foi possível. Hoje é o Memorial Day nos Estados Unidos, é o feriado que os americanos lembram de todos os soldados que lutaram nas guerras, as vítimas que serviram as Forças Armadas americanas em todas as guerras. Esse feriado é antigo, vem desde a Guerra da Secessão, lá atrás, e aí no século XX, digamos, foi ampliado para falar dos mortos tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra e todas as demais guerras que os Estados Unidos se envolveram. Com esse feriado nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York não funcionou e está aí o movimento foi mais fraco em boa parte das bolsas do mundo, no caso a brasileira também. Mas o Ibovespa hoje em alta de 1,32%, 94.864. A gente vai ver algumas ações aqui do que a gente chama do peso pesado de Ibovespa aqui, Petrobras em alta com 0,57%. Banco do Brasil 1,95%, Bradesco 1,43%, Itaú 0,36%. Boa parte desse comportamento aqui se deve ao tom das manifestações de ontem, pedindo pelas reformas e não com qualquer quebra de estrutura institucional no país. Ou seja, a lógica da discussão ontem nas manifestações, mais favorável ao governo, aliás, convocada por simpatizantes do governo, na verdade pediu uma celeridade das reformas, que é exatamente o que boa parte do mercado investidor quer que aconteça também, e isso, claro, repercute nas ações. Se a gente olhar aqui, por exemplo, eu separei a Vale do que eu chamo do peso pesado de Ibovespa. A Vale faz parte dessas ações mais pesadas, com peso maior no índice Ibovespa, porque a gente viu um comportamento diferente aqui e que chama bastante atenção com relação ao minério de ferro. Nós estamos falando da Vale especificamente, a alta foi de 3,89%, aí as siderúrgicas todas vieram também na mesma toada, à exceção da Gerdau. A CSN subiu 5,63%, os Minas 0,37%, só a Gerdau que recuou no final do dia 0,22%. Hoje, o minério de ferro na China, na bolsa da cidade chinesa de Dalian, subiu 4,6% na percepção dos chineses de que os estoques nos portos está menor e isso poderia comprometer, obviamente, a indústria chinesa. Daí aumenta o valor porque haverá uma demanda maior, dados esses estoques mais baixos nos portos chineses. Portanto, esse estoque regulador que poderia se calcular justamente pelo que se tem disponível nos portos está menor na percepção dos investidores. Por isso pressionou o minério de ferro para cima e aí nós tivemos essa repercussão na Vale, que na semana passada chegou a cair alguns dias, você se lembra, justamente pelo fato do risco de mais uma das estruturas da Vale se romper ali. E mesmo assim, com essa alta agora no mercado internacional, aí claro, puxou a ação da Vale para cima e a exceção da Gerdau, as outras todas também subiram. Aqui a Magazine Luiza é um caso específico porque está havendo uma briga entre a Magazine Luiza e a Centauro pela compra do site Netshoes, do e-commerce Netshoes, muito especializado em tênis. E para se ter uma ideia, a ação da Magazine Luiza subiu 0,65 hoje, influenciada por quê? Nessa briga, a Magazine Luiza agora fez uma oferta 50% maior do que ela tinha feito na proposta anterior para justamente comprar a Netshoes. E até o momento, ela está concorrendo com a Centauro, para se ter uma ideia, até o momento, inclusive, foi recomendado aos acionistas que aceitassem essa oferta. A oferta eleva a empresa
para se ter uma ideia, a Netshoes a 93 milhões de dólares por esse valor pago a mais, ou pelo menos proposto a mais pela Magazine Luiza. Ou seja, 93 milhões é o valor agora, se essa negociação acontecer, da Netshoes, segundo essa oferta feita pela Magazine Luiza, que, claro, também não é exatamente uma ação de peso no Ibovespa, mas contribui para cima porque teve alta. O dólar comercial hoje com uma alta de 0,48%, R$ 4,03. Vamos seguir aqui porque hoje saiu o boletim Focus do Banco Central. As expectativas econômicas dos analistas ouvidos pelo banco semanalmente mostram uma vez mais uma retração do PIB. É verdade que a retração desta semana em relação à semana passada foi bastante pequena. Olha, se a gente olhar aqui o PIB, há um mês sim era de 1,70, há uma semana de 1,24 e agora 1,23%. É sim uma redução, claro, dentro de supostamente alguma margem de erro, se é que a gente pode usar essa expressão, mas esse dado aqui impressiona porque a gente está vendo uma queda há muito tempo, e é exatamente esse há muito tempo que chama atenção. Pela 13ª semana seguida, nós tivemos uma revisão para baixo do crescimento da economia pelos economistas ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central. O IPCA, na verdade, de 4,11 para 4,10, uma queda também muito pequena, de 0,01 na segunda casa depois da vírgula. A produção industrial se estabilizou da semana passada, com crescimento previsto para esse ano de 1,47%. Mas se a gente olhar, por exemplo, há um mês, nós tínhamos uma previsão de 2% de crescimento e um pouco antes ainda maior. Nós chegamos a falar este ano de crescimento da produção industrial próximo de 3%, bem acima do PIB, quando a gente fala de PIB de 2,7%, 2,8%, não é o caso mais. O câmbio é 3,80%, Selic é 6,5%, mas esse dado é o que chama atenção. A previsão de PIB recuou pela 13ª semana consecutiva. Bom, e claro que diante de tudo isso, daqui a pouco a gente fala sobre os gastos dos brasileiros no exterior, mas diante de tudo isso, o que se espera justamente, levando-se em conta também as manifestações de ontem, é qual é a agenda em Brasília esta semana. A agenda, sobretudo no Congresso. Que medidas podem ser votadas, evidentemente, diante de com que celeridade elas serão votadas, levando-se em conta que tem medida provisória também, que está nessa fila, e, claro, o andamento da reforma da Previdência. A Mariana Jungmann está conosco em Brasília e tem detalhes sobre esta agenda. Mariana, boa noite, nos atualize, por gentileza. Oi, Piotr, boa noite. Olha, eu diria que a gente vai ter dois assuntos principais aqui no Congresso essa semana, todos dois muito ligados à temática das manifestações de ontem. Um deles, claro, é a reforma da Previdência. Ela vai entrar na fase final daquelas audiências públicas, né? Nós vamos para as últimas audiências públicas esta semana. Entre elas, vamos ter audiência para discutir a aposentadoria das mulheres e concluir com uma audiência pública para falar de capitalização. Com isso, a gente entra também na fase final de apresentação de emendas à reforma. A gente já tem nesse momento mais de 50 emendas apresentadas, mas esse número deve aumentar muito ainda até o fim da semana, justamente porque os deputados esperam, né, a conclusão dessas audiências para então apresentarem as suas emendas. Aí, depois disso, então, no começo de junho, o relator vai analisar todas essas emendas apresentadas e apresentar o parecer dele. A gente lembra que o prazo é por volta do dia 15 de junho, mas há uma expectativa de que ele possa apresentar esse texto antes mesmo. E aí é esse texto que vai ser votado na comissão especial que vai vir aqui para a Câmara, para o plenário da Câmara dos Deputados. O outro assunto também que vai marcar essa semana é aquela medida provisória que trata da reestruturação da esplanada dos ministérios. Ela vai ser votada amanhã no Senado e já foi apresentado hoje pelo senador Álvaro Dias, do Podemos, a emenda, né, o destaque para que o COAF volte, então, para o Ministério da Justiça. O líder do PSL, o senador Major Olímpio, conversou conosco, disse que apoia essa emenda e que já há mais ou menos 30 votos favoráveis a ela. Vão ser necessários 41, mas já há 30 votos favoráveis a essa emenda, segundo o líder do PSL. Isso significa que, se ela for alterada no Senado, ela vai ter que também voltar aqui para o plenário da Câmara dos Deputados e ser votada já na quarta-feira, no mais tardar na quinta pela manhã, se houver alguma sessão extraordinária, porque a medida provisória perde a validade na segunda-feira, então é preciso aproveitar essa semana. O líder do PSL aposta que há sim tempo de votar essa Câmara
E disse que esse foi um dos temas pedidos ontem na manifestação em que a Câmara vai ter que assumir a responsabilidade de votar a medida provisória se ela for alterada mesmo no Senado. Piotr. Muito obrigado, Mariana. Bom, fato é que isso também foi uma das coisas reclamadas nas manifestações de ontem, essa permanência do COAF com o Ministério da Justiça e não a volta dele, como foi aprovado na Câmara, para o Ministério da Fazenda, agora, na verdade, o Ministério da Economia. Bom, vamos seguir aqui porque o Maurício de Almeida está conosco e ele tem dados da confiança da construção, do setor de construção, que tem caído impressionantemente. O setor de construção daqueles setores que precisam, que na verdade não é muito diferente dos outros setores da economia, de confiança no longo prazo, ou seja, de expectativa boa em relação da economia e de crédito. O detalhe é que o setor de construção precisa de confiança de mais longo prazo ainda e de oferta de crédito ainda maior, porque os valores envolvidos na compra de um imóvel, por exemplo, só para falar de construção civil, que é no dia a dia com o cidadão, ou seja, com o consumidor, de compra de casa, de apartamentos, ou seja, para esses valores, ou seja, o crédito tem que ser ainda maior. Ou seja, é confiança de longo prazo para alguém entrar num financiamento como esse e valores ainda maiores na oferta de crédito. O Maurício está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. O índice de confiança do setor da construção, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou mais uma queda agora no mês de maio. Ele recuou 1,8 ponto. Desde o início do ano, esse índice vem baixo, são 5 quedas consecutivas. Agora, em maio, o que mais puxou o índice para baixo foi o índice de expectativa sobre o futuro, que reduziu 3 pontos. O índice de confiança da construção civil é calculado em base de outros 3 índices. E a queda mais acentuada aconteceu justamente na expectativa sobre negócios no futuro, que ela caiu 3 pontos e fez o índice recuar. Agora, no acumulado, ele tem 80,7 pontos, que é a menor taxa desde setembro do ano passado. Lembrando que a taxa de confiança ela varia entre 0 e 200 e sempre quando ela fica abaixo de 100, indica pessimismo. A confiança do setor da construção até chegou a aumentar um pouco no fim do ano passado, depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas agora, em 2019, desde janeiro, essa confiança vem caindo. Segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, o motivo é que a economia ainda não demonstra sinais claros de que vai ter uma retomada efetiva, principalmente porque a reforma da Previdência ainda não foi aprovada. Com a confiança em baixa, o setor de construção está utilizando pouco a sua capacidade instalada, apenas 66,3%. Com a utilização de pouca capacidade instalada, acaba gerando também menos empregos. O setor deixou de contratar, já que no ano passado, no fim do ano, tinha recomeçado a contratar. Agora o setor deu uma freada na geração de novos empregos. Piotr. Mais de 30%, olhando pelo outro lado, de capacidade ociosa no setor da construção civil. Vamos falar de uma agenda internacional. A Fiat Chrysler, o grupo italo-americano, fez uma oferta de fusão com a Renault, o grupo francês. A Vanessa Casalino tem os detalhes dessa proposta. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. A fusão pode criar o terceiro maior grupo automobilístico do mundo. A proposta da Fiat Chrysler para a Renault prevê metade do negócio para cada uma das montadoras. O Conselho de Administração da francesa recebeu hoje a oferta e disse que vai estudar com interesse a oportunidade. A Fiat Chrysler tem capital italiano, americano e, caso a fusão aconteça, vai agregar ao novo grupo a forte presença no mercado americano, além do portfólio de veículos 4x4 e picapes. Já a Renault dispõe de tecnologia para o desenvolvimento de motores elétricos. De acordo com a Fiat, a linha de produção das duas montadoras é ampla e complementar, capaz de produzir tanto para o segmento luxo quanto para o grande público. Em termos de participação no mercado, no ano passado, Fiat Chrysler e Renault venderam juntas 8,7 milhões de veículos. Com a fusão, o grupo ficaria atrás apenas da Volkswagen, que vendeu 10,6 milhões, e da Toyota, que comercializou 10,59 milhões. De acordo com a Fiat, a aliança formada entre a Renault e as japonesas Nissan e Mitsubishi
poderia continuar após a junção das marcas e o trabalho conjunto renderia uma economia de 5 bilhões de euros por ano. A Fiat afirma que a fusão não vai gerar cortes de empregos nem o fechamento de fábricas. O governo francês, que tem 15% da Renault, se disse favorável à fusão, desde que ela preserve o desenvolvimento econômico da montadora e também os empregos, Piotr. Aliás, pela proposta não haveria fechamento de fábricas, diga-se de passagem. Bom, vamos falar sobre o gasto dos brasileiros no exterior, que teve recuo agora no mês de abril, também no acumulado nos primeiros 4 meses, ou seja, no primeiro quadrimestre. Claro, a cotação do dólar em alta teve impacto nisso tudo. Em abril, para se ter uma ideia, o gasto foi de 1 bilhão 490 milhões de dólares que os brasileiros gastaram lá fora. Nós estamos falando, portanto, de uma queda de quase 3% se comparado a abril do ano passado. De janeiro a abril deste ano foram 5,8 bilhões. Para se ter uma ideia, no primeiro quadrimestre de 18 foi 6,47 bilhões. A queda, neste caso, foi de 10,2%. Também nos quatro primeiros meses desse ano, comparados aos 4 primeiros meses do ano passado. O dólar subiu só neste período, nos primeiros 4 meses deste ano, 1,21%, mas não é só isso. Você se lembra que eu fiz menção aqui dia desses, que o dólar já partiu de um patamar alto no ano passado. E com essa alta acumulada agora no mês de maio, que não está ainda neste cálculo aqui, ou seja, isso inibiu ainda mais viagem de brasileiros no exterior. O Banco Central é muito claro em explicar o fenômeno. Sempre que há um aumento no valor do câmbio, ou seja, num câmbio mais desfavorável a quem tem reais, aos brasileiros, diminui-se os gastos dos brasileiros no exterior, ou seja, gente que muda a viagem de turismo para o exterior, viaja dentro do Brasil. Isso acontece sempre quando se tem uma alta do dólar. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu converso com o jornalista e economista Luiz Nogueira aqui no Cenário Econômico para falar justamente de cenário, do momento do país agora, olhando para frente o que podemos esperar da economia brasileira. Logo depois do intervalo eu volto em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico, eu lembro a você que você pode acompanhar o Cenário Econômico neste momento, já ao vivo também pelo Facebook, e rever o programa pela página da TV Brasil no Facebook, ao vivo e também no momento que você quiser, no que se chama de on demand, se você preferir a versão em inglês. Bom, vamos falar sobre esse cenário econômico, justamente o que está por vir na economia, levando-se em conta, claro, a realidade. O economista Luiz Nogueira está comigo aqui. Nogueira, bem-vindo. Tudo bem, Piotr? Nogueira foi meu colega jornalista nos tempos de Rádio Bandeirantes. É verdade. No começo de 2000, podemos dizer assim. Faz tempo. Faz tempo. Bom, de lá para cá o Nogueira hoje é um economista e tem viajado o país. Aliás, para marcar o Nogueira para vir aqui, eu tive que dar um problema com a agenda dele. Eu vou começar a pergunta exatamente abordando essa sua experiência. O que você tem ouvido nessa série de palestras que você faz, indo pelo país todo, em outras capitais, longe do eixo Rio, São Paulo, Brasília, indo aos outros lugares do país, no interior do país? Qual é a perspectiva que o Brasil do interior tem em relação à economia? O que eles estão esperando? Olha, é interessante, Piotr. As pessoas estão otimistas. De uma forma geral, elas avaliam que a agenda econômica do governo, em particular do ministro Paulo Guedes, é muito boa. E todo mundo tem esperança de que ela vai dar certo. Agora, assusta um pouco o cenário de 2019, que é um cenário que se aparenta ser de pibinho mesmo, crescimento aí de 1,5% no máximo, e isso faz com que todo mundo pise no freio à espera do que vai acontecer. E a gente sabe que na economia, se todo mundo espera, a economia para. Mas eu diria que, de uma forma geral, há muito otimismo em relação ao governo. Agora, esse otimismo, se comparado ao noticiário do eixo Rio-São Paulo-Brasília, é bem maior? É bem maior. Porque eu acho que, eu sou do interior, você sabe disso. Eu confesso a você que às vezes eu vejo um exagero nas análises aqui, que depois no segundo semestre se revertem, e aí você diz assim, o interior estava certo e a capital estava digamos, com um pensamento muito negativo. Não é verdade. Como eu tenho viajado o Brasil inteiro, eu percebo muitas diferenças. Por exemplo, no Centro-Oeste, ali, Mato Grosso, Goiás, muito otimismo. No sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também otimismo. No Nordeste, um pouco mais de cautela. Talvez até porque o desemprego lá seja maior, isso impacta na confiança das pessoas. Mas aí os números explicam, né? Santa Catarina é um dos lugares que tem os melhores resultados. Sem tanto dúvida. De desemprego mais baixo, possibilidade de se reempregar rapidamente maior. O Nordeste exibe os piores níveis de desemprego no país. Aliás, historicamente, a gente vê problemas ali.
E o Centro-Oeste não tem um agronegócio que... É isso. Se você falar desse período recente, a coisa estava andando, né? O agronegócio salvou a economia da região. Então, eles surfam ainda um bom momento do agronegócio. Em Santa Catarina, só para citar um exemplo, o Brasil, arredondando os números, a média de desemprego, 13%. Em Santa Catarina, só 7%. Na Bahia, 18%. 7%, se fosse uma média nacional, a gente ia falar de pleno emprego. Estaria ótimo. Não é? São esses os níveis que a Europa chama de pleno emprego, por exemplo, agora. Verdade. Que influenciou, inclusive, o resultado de boa parte dos lugares na eleição. Mas diante do que você está vendo hoje, obviamente que nós temos uma discussão, e eu tenho uma tese que boa parte das corretoras de bancos fizeram análises extremamente otimistas, e eu acho que não eram só otimistas, eram exageradas no final do ano passado. Por quê? O governo era novo, sim, com uma proposta de um ministro que agrada os investidores, aliás, uma proposta pronta. Eu faço questão de dizer aqui sempre, o ministro Paulo Guedes é o único economista que eu vi, durante esses meus 28 anos de jornalismo, que dizia uma coisa fora do governo e quando foi para o governo, não só diz a mesma coisa, quanto de forma mais intensa ainda. Verdade. Bom, então tudo isso, obviamente, chama atenção para um certo otimismo. Mas era começo de governo, tem uma adaptação do próprio governo no executivo, na relação dele com o legislativo, que só começa em fevereiro. E aí nós tínhamos uma discussão de reforma da Previdência, que era a primeira que seria apresentada como foi, mas eu tenho um trâmite democrático. Apesar das confusões, idas e vindas, tem números, tem prazos aí que eu não posso mexer. Aí, se eu falar que hoje a reforma está lenta, não, ela não está lenta, ela está obedecendo o prazo. Lá atrás, talvez tenha atrasado um pouco. Claro. Isso não foi exagerado lá atrás? Foi. Eu acho que o otimismo exagerado no começo foi mais um alívio com a derrota de uma agenda mais de esquerda com a qual o mercado não concordava. Então, aquele alívio da derrota da esquerda gerou um otimismo. Quando o governo Bolsonaro assume, há uma expectativa de que num passe de mágica, a reforma da Previdência seria aprovada em 2 meses, o que é impossível. Como você bem destacou, tem um trâmite. Os prazos regimentais. Agora, Piotr, tem um detalhe. O Congresso, quando quer, é rápido. E quando não quer, é lento. Na semana passada, eles aprovaram num passe de mágica na CCJ a reforma tributária. A mesma CCJ que levou mais de um mês para aprovar a reforma da Previdência. E eu pergunto, qual é a diferença? Porque CCJ só diz se é constitucional ou não. Então, quando eles querem, eles são rápidos. E aí acho que o mercado começou a perceber que tem também um certo, digamos assim, mau humor ou uma má vontade do Congresso, da Câmara em especial, em levar a reforma da Previdência mais a passos lentos. E isso assustou um pouco o mercado. Mas aí, então, justifica boa parte da manifestação de ontem. Eu vi uma pesquisa, acho que de pesquisadores da Universidade de São Paulo, que 75% das pessoas que foram às manifestações ontem se diziam favoráveis à reforma da Previdência e a um andamento célere da reforma no Congresso, com críticas contundentes ao Congresso Nacional. Sem dúvida. Isso, inclusive, fez com que o Congresso trabalhasse rapidamente na semana anterior. Eu, inclusive, avalio que o bom desempenho do Congresso na semana passada foi uma antecipação das manifestações. Ou seja, para tentar minimizar a crítica que já estava precificada ali. É isso. Porque é simplesmente um caso, a gente falou agora há pouco, a Mariana nos trouxe. A questão do COAF, por exemplo, que a Câmara mandou de novo para a área financeira do governo, para a área econômica do governo, e agora o Senado quer rever essa decisão, estava nas manifestações ontem. Sem dúvida. E cá entre nós, foi uma birrinha com o Sérgio Moro, que tem embutido aí também uma birrinha com o governo Bolsonaro, né? Porque não tem justificativa se tirar o COAF da Justiça e levar para a economia. E agora talvez a Câmara, o Senado modifique, aí volta para a Câmara e fica esse rolo, ele só perde tempo, na verdade. Essa perda de tempo é que faz com que o investidor tire o pé, não é? Ah, sem dúvida. Quando todo mundo fica esperando ver o que vai acontecer, a gente adia o crescimento econômico. Agora, Piotr, eu sou otimista. Como eu vejo que a agenda econômica do governo é boa, ainda que a gente, entre aspas, perca 2019 com um PIBinho de 1%, se nós criarmos as condições para crescer a partir do ano que vem de 2% a 3%, tudo bem perder 2019, desde que criemos as condições para um crescimento a partir do ano que vem. Mas aí tem que estar embutido um crescimento com geração de emprego forte, porque senão aí a paciência da população começa a ficar afetada, não é? Sem dúvida. E eu acho que o governo, para gerar emprego no curto prazo, na minha opinião, deveria estimular a construção civil.
Se tem um setor, você acabou de divulgar o índice de confiança. Se tem um setor que é economia na veia, emprego, renda, é construção civil. De que forma? Minha Casa Minha Vida e os projetos de concessão com o setor privado. O setor público tem uma estimativa aí de cerca de 7 mil obras paradas. Chama o setor privado e faz as obras. E que precisa de crédito e expectativa, tudo de longo prazo, Sim. e valores aumentados. Luiz Nogueira, obrigado pela Obrigado, Piotr. Sucesso, hein? Foi um prazer, obrigado. O economista e jornalista Luiz Nogueira conversou conosco aqui no Cenário Econômico de hoje, que fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Até lá.